Muito bem, queridos alunos, alunas, professora Cleia, vamos nós aqui vencendo do jeito que a gente pode fazer esses limites da crise e nós estamos ganhando a briga, tá bom? Um pouco de paciência de vocês, um pouco de determinação nossa e de enfrentar esses desafios. Eu continuo achando que nada substitui o contato pessoal, mas paciência. Como eu tenho dito, é muito melhor a gente enfrentar essas dificuldades do que estar numa UTI. Mas deixando de humor negro, vamos falar da aula de hoje. A aula de hoje, nós começamos a falar sobre o comportamentalismo, tá bom? Nós já vimos que trabalhamos com linha do tempo de 1950 a 1970. O grupo de pesquisa nos trouxe material sobre a Era de Ouro. Essa Era de Ouro, o grupo deve ter dito isso, mas desculpe se eu insisto, né? É um termo definido por um grande historiador chamado Hobsbawm, um dos maiores e mais importantes historiadores contemporâneos. Mais para frente, depois desses comentários, vamos ver o caso Harwood, uma experiência fantástica lá dos anos 30, 40, que foi aproveitada nas ideias comportamentalistas dos anos 50 até os anos 70, que foram anos de muita riqueza na psicologia organizacional e do trabalho. Ali estavam os grandes autores, os grandes pesquisadores que influenciam o mundo até hoje, a psicologia organizacional do trabalho até hoje, tá bom? Muito bem. O grupo apresentou a Era de Ouro e eu queria conversar aqui com vocês, enquanto a Cleia trabalha com o material que o grupo apresentou, eu quero apresentar para vocês alguns comentários nessa videoaula sobre a linha do tempo 50-70. Já na aula passada eu mostrei para vocês um gráfico e ele vai nos acompanhar. Eu espero que vocês estejam com os slides no computador, no tablet. Eu, como sou meio dinossauro, sempre imprimo essas coisas, mas enfim. Vocês devem ter aquele gráfico que tem uma seta vermelha que mostra a linha do tempo e depois tem aquele ciclo que vai nos acompanhar até a última aula. A sociedade e a economia acontecem coisas, há processos, há rupturas que influenciam as relações da empresa e do trabalho, que criam e são criadas a subjetividade e a ideologia, que levam às estratégias organizacionais que acabam afetando a sociedade e a economia. Isso vai nos acompanhar, esse ciclo vai aparecer o tempo inteiro. Mas o que houve de importante neste período? Nós temos que lembrar que a Segunda Grande Guerra terminou em 1945. Né? Neste final de guerra, o que aconteceu? A Europa destruída, o Japão destruído, a Ásia destruída, o mundo destruído. Né? A África nunca foi importante para o mundo, lamentavelmente. Né? Mas os grandes dínamos da sociedade, da economia, os países europeus, os países dos Estados Unidos e os países asiáticos, né? Então, neste momento, eles estavam com uma tarefa muito grande que deveriam de se reconstruir. A Europa estava destruída, o Japão estava destruído, a União Soviética perdeu milhões e milhões de soldados e essa economia destruída. O que aconteceu? Se saiu bem, né? Ninguém se saiu bem, mas enfim, a economia dos Estados Unidos ela estava em pé. Depois do final da Segunda Guerra, houve assim um interesse muito grande no mundo, uma necessidade de reconstruir. Houve então um boom na economia, onde havia o consumo, havia dinheiro, havia investimentos. Por isso que foi chamado da Era de Ouro. Os empregos eram abundantes, as pessoas ganhavam bem.
nasceu uma ideologia do bem-estar social. Foi um período muito bom. E neste período todo, o mundo que ganhou a guerra, ou os soldados que ganharam a guerra, em nome da democracia, não aceitavam outro tipo de governo e de política e de estratégias empresariais que não fossem por aquilo que eles acreditavam que tinham lutado. Por outro lado, interessava por demais as economias dos Estados Unidos, que principalmente, né, que saíram bem, ou que se saiu bem, economicamente falando, né, da guerra. Muito bem. Mas aconteceram coisas assim importantes. Em 1955, houve o Tratado de Varsóvia, onde, isso é importante, onde os partidos socialistas se alinharam ou foram submetidos, depende do historiador, Hobsbawm diz que se aliaram, ao comando da União Soviética. Então nasceu um grande bloco da União Soviética, com ideias socialistas. O socialismo utópico é aquele que quem produz riqueza é o trabalhador, portanto, a riqueza que o trabalhador produz deve ser encaminhada para benefício do trabalhador. Bom, muito bem. Em 1957, não é que houve uma resposta, isso não é um jogo de bola, né? Eu jogo a bola para lá, a bola vem para cá, né? Mas houve o Tratado de Roma, com a criação da Comunidade Econômica Europeia, que era do lado capitalista, né, era uma resposta capitalista para o crescimento da economia europeia. Muito bem. Em 1969 a 1970, aqui no Brasil, nós vivemos aquilo que se chamava o milagre econômico do Brasil. Essa onda de prosperidade, de progresso, afetou o Brasil, o emprego e as empresas. Neste quadro todo, veja, reconstrução da Europa, a economia capitalista, o bloco soviético, isso provocou na empresa, no trabalho, na sociedade, na economia, um conjunto de subjetividades, de ideologias, de o que é o certo, o que é para fazer o mundo. Alguns marcos são importantes daquilo que se pensava que era o melhor para os trabalhadores. Em 1961, veja, nós estamos todos nesse quadro, tá bom? Foi aprovado pela Organização Internacional do Trabalho uma igualdade de remuneração entre o trabalho masculino e feminino. O que se pergunta é por que não era antes? E por que se desde 61, pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, que criava um protocolo, uma diretriz, que mulheres e homens deveriam ganhar a mesma coisa, por que não acontece ainda hoje em dia? Não percam as aulas que vêm lá pelos anos 70, 80, nós vamos ver coisas que mostram como isso nunca funcionou tão direitinho como devia funcionar. No caso do Brasil, há algo interessante, Em 1962 foi introduzido no Brasil o 13º salário. Não existia isso antes. Na verdade, algumas empresas davam, quase lembrando a Escola de Relações Humanas do Trabalho que nós vimos na aula passada, elas davam bônus, um presente, vamos dizer assim, que nem sempre era de um salário inteiro. Mas a ideia era que as pessoas pudessem comprar seus presentes, viver a festa aí do Natal, não é? Mas foi instituído por lei, né? Bancários que estão aqui, uma curiosidade. Os bancos eram dessas instituições que, sem que a lei obrigasse, eles davam o 13º, ou davam bônus de Natal. Quando surgiu a lei, neste período onde os sindicatos eram fortes, e é uma coisa para a gente lembrar de curiosidade,
de como era essa época, como os sindicatos eram fortes, os sindicatos dos bancários falaram o seguinte: olha, aquilo era salário. Nós queremos o 13º, que é o seguinte, um salário mais um décimo do salário somado, um dozeavos do salário, para vir agora para o 13º salário. Eu era bancário nessa época e a briga sindical era pelo 14º salário. Muito bem. Em 1967, já havia, vejam a história, eu não quero entrar aqui, o Brasil já estava passando por um período de grande turbulência política, né, onde essa era de ouro já não era tão de ouro assim, as coisas começavam a ficar mais limitada para os trabalhadores, né, dentro dessa percepção do que é mais importante, o trabalhador ou a empresa, né? Se revogou uma lei que vinha lá desde o tempo da ditadura do Getúlio Vargas, que dava garantia por tempo de serviço. Quando a gente olha o mundo agora, essas coisas parecem muito estranhas. Mas lá pelos anos 50 até 70, 65, 67, por aí, né, as pessoas não podiam ser demitidas. Isso parece uma excentricidade, mas era dentro deste quadro que a gente está vendo aqui desse período. E havia essa guerra fria entre o bloco comunista socialista e o bloco capitalista. Tinha medo do comunismo, então vamos trabalhar com o trabalhador antes que eles virem súditos, entre aspas, da União Soviética, aquela coisa toda. Então houve uma pressão para a redução dos direitos trabalhistas. Naquele tempo ainda se respeitava as leis, então se criou alguma coisa que combatia a garantia do trabalho, chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que apareceu como se fosse um benefício para o trabalhador. Por quê? Naquela época, até esse período de fundação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, os trabalhadores que completavam 10 anos de empresa, eles não podiam ser demitidos. O trabalho era vitalício, ninguém podia ser demitido. Se a empresa quisesse demitir e o trabalhador aceitasse ser demitido, às vezes interessava para ele, a empresa era obrigada a pagar por cada ano de trabalho do trabalhador 2 salários. Então você imagina alguém com 10 anos, 11 anos, né, era demitido, ele recebia 22 salários de indenização. Esses 22 salários de indenização eram acrescentados das férias, 13º, toda uma porção de direitos. No Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, propuseram para os trabalhadores o seguinte: olha, vocês aceitam o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é bom para você. Você não é obrigado a aceitar isso, né? Só que quem não aceitava era demitido. Nessa época, só para dar um exemplo pessoal, eu era estudante de física na USP, né? Eu estudei lá até 1969, 70, eu era bancário, foi uma beleza. Recebi uma bolada de dinheiro que consegui ficar estudando depois, sem precisar trabalhar. Pude terminar meus cursos em paz. Bom, era isso. Os empregados novos, nesta época, diziam: você quer optar, era livre, lembra? Você quer optar pelo Fundo de Garantia por Tempo de Serviço? Se ele aceitasse, ele era empregado. Se ele não aceitasse, ia encontrar alguém que aceitava, né? Repara que essa diminuição do tempo de trabalho ou de direitos acontece de uma maneira cíclica. E daí, se vocês forem para o slide número 4, vocês vão ver de novo aquele quadro que eu tenho mostrado para vocês. Cada vez que há um mar
que há rupturas, e essas rupturas têm marcos, fim da Segunda Guerra. Por exemplo, acontecem mudanças nos salários, benefícios e direitos das pessoas, nas metas e critérios de avaliações de desempenho, nas estratégias da organização e controle do trabalho do trabalhador, na segurança e estabilidade do emprego. Isso não acontece só porque tem uma legislação. Isso acontece porque as pessoas começam a acreditar que é assim que tem que ser. Provavelmente, quando eu falei aqui da estabilidade do emprego, do 13º, do sindicato dos bancários da época, que olha, 13º, não, já era o salário, eu quero 14º, a gente começa a pensar assim, puxa, que horror. Mas a gente não pensa, puxa, os trabalhadores têm esse direito. Veja, a gente achar que é certo ou que é errado é uma questão de subjetividade, não é? Que são criadas e criam. Hoje em dia, no mundo que a gente vive, essas coisas que eu falei da Era de Ouro parecem estranhas. Como pareceu estranho alguma vez mulher poder votar. Diziam alguns historiadores da época, que é o seguinte: por que a mulher tem que ter o direito de votar se o marido diz para ela e qual é o melhor candidato? Para que criar essa bobagem? E eles achavam isso natural. Hoje em dia, vocês estariam jogando ovo em mim, ainda bem que vocês vão jogar no computador, mas não sou eu que estou falando isso, não é? Muito bem. Nós tivemos, então, com a apresentação do grupo de pesquisa, que eles mostraram, veja no slide número 5, tem ali uma espiral, não é? Essa espiral vai nos acompanhar, o mundo vai evoluindo, vai subindo nessa espiral, que nessa Era de Ouro, que de fato Hobsbawm localiza entre 45 e 65. Veja que no Brasil o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a perda do direito de estabilidade aconteceu em 67. Como eu disse, a gente coloca anos inteiros para facilitar. Mas aí gerou o comportamentalismo. E esse comportalismo nós vamos estudar daqui a pouco. Acho que enquanto nós estávamos aqui conversando, a Cleia já viu o material produzido pelo grupo de pesquisa, deve estar respondendo para vocês por e-mail, e agora nós vamos ver como é que nós vamos conversar a respeito disso. Se a gente tiver problemas com o Zoom, que nem todo mundo tem, às vezes, ele é bom, mas a gente não consegue entrar às vezes, esse tipo de coisa. O Moodle, quem sabe, ele resolve nos ajudar, Mas a gente consegue se virar pelo WhatsApp, nós damos um jeito, tá bom? Mas o que importa é que nós vamos ver como é que isso funciona. Então, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com isso, tá bom? Nós vamos trabalhar com o caso Harwood. E na hora H nós vamos falar sobre ele, tá bom? Muito obrigado, e a gente tem um tempo para conversar sobre isso, Vocês colocaram nas expectativas que a gente tem um tempo para conversar. Vamos falar sim sobre isso, tá bom?